Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para a gente acompanhar a realidade das safras pelo Brasil afora. A gente tem chuvas sendo registradas em algumas regiões do país, mas será que são suficientes? Enfim, o que vem na sequência é suficiente para manter o desenvolvimento das lavouras? Se você implanta uma lavoura agora, será que você vai ter condição de ver essa lavoura germinar, de ver essa lavoura se desenvolver com uma chuva tranquila aí? Isso quem nos ajuda a entender melhor é o CropView, através aí da sua correlação, a correlação que o CropView faz entre chuva, solo, data de plantio, qualidade o prazo que a lavoura aí demora para se estabelecer, e tudo isso a gente analisa com a ajuda da Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, que está aqui já com a gente no telão. Seja bem-vinda, viu, Cristina? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E hoje a Cristina vai mostrar para a gente como é que está a situação aqui na região sudeste. Claro, a gente não podia deixar de falar também do Paraná. Mas antes de falar dos municípios, Cristina, especificamente se tem condição ou não de iniciar o plantio, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente das chuvas. Tem chuva ou não tem, hein, Cristina? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Tem chuva sim, mas ela ainda não é suficiente e ela ainda não é. A meteorologia já vem indicando, né, que as chuvas elas começam a se estabelecer de uma forma mais apropriada para o plantio a partir do dia 15 de outubro. Então, esse ano elas estão atrasadas sim, chegam, já começam a refrescar, arrefecer um pouco o calor. Para nós aqui, que estamos aqui no Sudeste, trazendo até um pouquinho de frio, mas para o plantio ela ainda não está sendo suficiente na maioria das regiões. E daí, hoje você vai falar um pouquinho do Sudeste, alguns municípios do Sudeste, Minas Gerais e São Paulo em especial. Dá para adiantar alguma coisa para a gente antes da gente ver os detalhes? Então, o Sudeste começa a receber chuva, o sul de Minas recebe boas chuvas, e assim, dos poucos lugares que tem uma sinalização para começar a plantio, seria por ali. Né? São Paulo ainda demanda atenção, porque a chuva ela não vem em volume tão grande, e a tendência é dela sumir depois. Então, vai dar aquele frio na barriga de falar, será que ela volta? Quando ela volta? Quanto que ela vem? Né? E isso realmente está trazendo bastante insegurança para poder colocar semente no solo. É verdade. Muito bem, mas vamos ver onde tem chuva, Cristina, nos próximos dias? Vamos lá, estamos aqui com o mapa da Oráculo, nosso parceiro que alimenta o próprio Rio. E que a gente vê aqui que existe de fato um corredor, né, que liga ao Amazonas, né, passando pelo Mato Grosso, ele corta aqui a divisa, Minas, São Paulo, e chega no litoral. Isso, de acordo com os meteorologistas, já é o sistema se alinhando à nova realidade, à nova estação, né, Cristina? Sim, a primavera chegando, né, trazendo aí mais calor, mais chuva. E o que a gente vê, sim, são volumes. Olha, aqui nós temos 5 dias, mas se a gente olhar alguns pontos aqui, vocês veem, no mar dá para ver essa concentração, onde fica mais roxinho. Mais roxinho, olha só na tabela, nós temos volumes aqui acima de 100 milímetros. Não estou falando de um temporal, estou falando de um acumulado de 5 dias. Veja que ele acontece um pouco aqui no oceano, né? Ele entra pelo rio aqui, sul de Minas, olha esse ponto, bastante chuva acumulada. Mas no restante, até Mato Grosso, tem pontos muito pequenininhos aqui que dão bons volumes, mas é muito pouco. Uhum. Não é aquela chuva generalizada, chamada chuva plantadeira, né? Não é, você vê que ela vem, ela até se mostra generosa em alguns lugares, mas ela está bem concentrada. Mas tem continuidade, Cristina? Vamos ver aqui, ó. Olha só, nós passamos aqui para mais 5 dias, entre o comecinho de outubro até dia 5 de outubro. E o que nós estamos vendo aqui? Olha só, tem uma chuva imensa sinalizada aqui para o Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma chuva preocupante, né? O Rio Grande do Sul, que nem está começando a plantar nada agora, está com muita região de trigo. É verdade. E essa chuva em excesso até é prejudicial para o trigo, né? Bastante prejudicial nessa época, né? Nesse volume, não só para as lavouras, tem a preocupação com as cidades também. Ele ficou um roxo intenso, está um acumulado de 5 dias,
Então, Mas em aqui dá compensação, aquele corredor que a gente viu se formando lá, ele não tem continuidade, né? não tem, você vê que acabou. Né? Não que a chuva não esteja chegando, porque você vê aqui do norte ou do Amazonas, ela desce. Nós temos aqui, até fora do Brasil, ó, volumes aqui, a gente vê bem estabelecido o movimento, mas em termos de chuva e de distribuição, praticamente nada nas regiões que estão esperando a chuva se regularizar para poder plantar. Olha, o Mato Grosso, praticamente só o oeste do estado recebe alguma chuva. E todas as demais que estão aqui, seja no sudeste, centro-oeste e mesmo do sul ao Paraná, elas somem de novo. E engraçado essa chuva ficar concentrada ali no Rio Grande do Sul, né? Ela não avança, não? Vamos ver? E aí, olha só, nós vamos agora, entre 5 e 10 de outubro, o que a gente finaliza? Também muito pouco. Você vê, ó, o Rio Grande do Sul continua com chuva, né? Agora um volume já está Diminui, mais né? normal, mas aqui preocupa um pouco, porque você vê, foram 5 dias que acumularam volumes muito intensos e continua chovendo. Então aqui sim tem uma preocupação. Desculpa, eu tirei da tela aqui. Santa Catarina tem chuva, o Paraná tem umas manchinhas, Minas Gerais volta a receber, né, os volumes aqui em Minas, né, principalmente o sul do estado, o Triângulo aqui, tem uma chuva mais espalhada, mas fora isso tem algumas manchinhas no Mato Grosso, muito pouco. Mato Grosso Mesmo do o Sul, Paraná, Goiás, o Mato Grosso do Sul, só um Paraná, pouquinho né? no sul do estado, o Paraná, umas manchinhas aqui, olha, muito pouco. Por isso que eu disse que Alô? eu plantio. Como é que é? Desculpa, Cristina falhou um pouquinho. Por isso que você disse o quê? Alô? Parece que a gente perdeu o contato com a Cristina. Cristina, tá me ouvindo? Ainda agora, acho que sumiu um pouquinho, mas voltou. Voltou. Você estava dizendo que você estava avaliando alguma coisa aí que a gente perdeu, Cristina. Você É, tinha. e Estava. ainda não é Ah, uma chuva que dá segurança para ah, plantar, porque ela vem assim, muito irregular, muito manchada, né? Tem hora que chove numa região, tem hora que chove em outra, mas ela ainda está suspendendo. Então, nós chegamos aqui até 10 de outubro, e para a grande maioria das regiões, que é assim, onde está esperando agora o plantio, que é o centro-oeste e o Paraná, muito, ele ainda não está segura. é. Bom, vamos olhar os detalhes? Vamos lá. Vamos Vamos aqui começar procurar com o que Minas? começar com Minas. Eu escolhi uma cidade aqui chamada Pimenta. Eu tenho um usuário nosso que passou essa informação. Então, nós temos aqui, e eu deixei o plantio no dia 25, ó, como se a gente tivesse feito esse plantio ontem. Né? Aqui uma cultivar com um ciclo de 110 dias. E olha só, lembra que eu falei que ia ter uma chuva grande chegando no Triângulo? Aham. Então, nós temos aqui, ó, 54 milímetros de chuva. E antes de eu mostrar o desenvolvimento, eu vou mostrar onde é que esse 54 milímetros chega. Ele chega hoje, olha, 53 milímetros aqui, e Concentrado, né? bem concentrado. Aí, o que são os próximos dias? Olha, nós vamos nos próximos dias sem nada de chuva, ela só volta no dia 8. É São isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 10 dias aí sem chuva. 10 dias. Então, é muita coisa. Né? É aquilo que eu falei, ela não vem, ela vai dar uma animada. Nesse caso aqui, nesse lugar, a gente achou um lugar que tem um volume bom, mas ela some, ó, depois começa a voltar, parece que ela entra um pouco no eixo aqui. Mas se eu Então, planto, se eu planto agora e conto com essa chuva, é suficiente para me dar garantia aí de desenvolvimento da lavoura? nessa condição, sim. Porque o que ela está dizendo aqui para a pimenta? Que, olha, você tem 54 milímetros hoje, mas depois, até o dia 4, aí depois do dia 5 até o dia 14, recebe mais 38, depois mais 23. Isso seria o suficiente para segurar esse desenvolvimento. Agora, eu torno a dizer, o que preocupa? Olha, tem 53 milímetros, 54 milímetros no único dia, a chuva some e depois disso, olha, a cada 10 dias, 38, 23, 35. Os volumes só começam a se anunciar mais regulares e maiores Lá em em novembro, novembro. né? É.
Então, é uma grande preocupação para o produtor, né? E como é que está o balanço hídrico para a gente entender o comportamento das chuvas? Olha só. Aqui está bem sinalizado, né? Você vê a primeira barra está mostrando o momento atual, então a gente está num déficit hídrico assim, bem grande. A gente pode ver esse ano esteve mais seco do que a média dos últimos 10 anos. Uhum. Né? E a chuva ela começa a vir aqui e ela está anunciada para a pimenta em volumes maiores do que costuma acontecer. E em comparação aos 10 anos, a média parece que tem chuva até antes, Cristina. Tem chuva antes, sim. Ela vem antes, né? Mas lembrando, você vê, tem 53 milímetros num único dia. Ela E fica isso costuma ser concentrada, né? uma dor de cabeça para o produtor. Né? Porque você tem volumes concentrados, até do tamanho do volume que prejudica a lavoura, e de repente ela come e faz aquele calorão, as temperaturas estão anunciadas altas, e aí a planta não tem a condição que precisa para se desenvolver. Muito bem. Essa é a característica de pimenta, lá em Minas Gerais. A gente tem também Itapeva, Cristina, em São Paulo. Isso mesmo. Vamos descendo aqui para São Paulo. Aqui também deixei o plantio na data de dia 25, ou seja, ontem. Nos ciclos de 120. Olha, veja que aqui é diferente. Nós não tem condição de plantio, né? Exato. Ele já sai penalizado, né? Você vê que os próximos, até o dia 4 não tem chuva, do dia 5 ao dia 14 tem 24 milímetros, depois passa para 30. E olha, os volumes, eles não estão muito altos. Você vê que a gente só começa a ter volumes acima de 50 milímetros a partir de dezembro. E isso é um problema, né? Isso é um problema que demanda atenção, porque embora ele pare de penalizar, aqui nós temos uma tendência de comportamento. Então, se a tendência é menos chuva e mal distribuída, demanda cuidado, né? Olha só. Quando você vê a média, né, ao contrário lá de pimenta, praticamente boa parte do ciclo aí de desenvolvimento da planta fica abaixo da média, hein? Exatamente. Você vê que nós vimos aqui até dezembro com chuvas sinalizadas abaixo da média. E aqui a gente não consegue definir, né, Cristina, se é chuva abaixo da média, mas bem distribuída, ou se ela é concentrada, né? Não dá para saber, né? Forma. Esse horizonte nós só temos em 15 dias, né? E quando eu olho os 15 dias aqui para Itapeva, olha, não tem. As chuvas elas começam a sinalizar a partir do dia 10. Ó. Agora, Cristina, se a gente avançar com esse plantio, em vez de 25/9, a gente for um pouquinho mais adiante, muda alguma coisa? Muda. Vamos colocar aqui 10 de outubro, já que a chuva, o horizonte que a gente tem, a chuva ela está se mostrando pouco. Vamos ver aqui. Deixa eu só atualizada. Ainda assim começa com risco, né? Ah, não, peraí. Não, aqui já melhora, olha. Mas aqui, mesmo assim, olha, eu vejo que eu chego até final de novembro com... O mínimo de água, né? Com 40 milímetros, menos de 40 milímetros, às vezes, olha, sinalizados a cada 10 dias. Que não é uma situação muito confortável, né? Olha só. Aí quando eu venho para a Barra, aqui já melhorou. Em comparação com o que a gente viu antes, sim. Mas ainda assim tem um período aí de chuvas abaixo da média, né? Que a planta fica exposta, né? Exatamente. Então, o que nós estamos vendo? Eu joguei plantio para o dia 10. Olha, você vê que até o dia 10, talvez até o dia 15, não seja confortável para plantar. O que muda? Eu vou jogar mais 5 dias? Posso jogar mais para frente? Vamos lá, vamos ver. E aí, o que o produtor está preocupado? O produtor está preocupado com a safrinha, né? Porque se eu estou atrasando o plantio da safra, e aí, que condição que sobra para a safrinha? Né? O planejamento que ele tinha feito, ele precisa... Né? Porque envolve toda uma série de gastos que a gente sabe acontecem 6 meses antes da semente para o solo, né? Então, olha o que eu falei do dia 15. Ainda assim, olha, não tem exatamente o conforto. Estou indo de 5 em 5 para mostrar que aqui vai demandar um pouquinho mais de atenção. A gente está falando de Itapeva, no interior de São Paulo. Exatamente. Então, adiar o plantio um pouquinho por lá pode ser prudente, então, Cristina? Pode ser prudente. E os produtores têm que ficar de olho,
quando é que essa chuva sinaliza que ela vai começar a estar regular, Muito bem. em volume suficiente. E tem chuva no radar aí para os próximos dias? Não tem, olha, você vê que nós temos aqui, lá no dia 10, mas bem pouco. É verdade, hein? Então, pessoal de Itapeva, atenção aí com as consequências da falta de chuva. Cuidado. Não se engane com a primeira chuvinha que aparece, hein, Cristina? Precisa de atenção, precisa acompanhar mais de perto. A gente sabe que muda, os meteorologistas, eles estão já falando já há algum tempo que as chuvas devem se regularizar a partir da segunda quinzena de outubro, e em novembro elas devem estar melhor distribuídas. Então, assim, esse começo, essa saída da safra, realmente está aí precisando de muita atenção. Lógico que cada lugar, né, mesmo em lugares próximos, acontece de forma diferente, porque a chuva ela chega aqui, chega ali, às vezes se sustenta. Então, é preciso olhar muito atentamente para cada coordenada mesmo. Muito bem. Paraná? Vamos ver o Paraná, Cristina? Paraná que está em ponto de bala aí para começar plantio, para, enfim. A região norte do Paraná estava carente de chuva. E agora, melhora a condição por lá? Então, peguei Campo Mourão, fiz da mesma forma, simulei um plantio aqui hoje, né? Dia 25. Olha só, não tem condição também. Que coisa, hein? De novo, a próximos 10 dias, 27 milímetros, é muito pouco, estou chegando a 15 do 10. Depois de 15 do 10, aqui nós temos uma regularidade, ó, já começa a se sustentar. De 10 em 10 dias, quase 50 milímetros. Vamos aqui ver a barra? Olha só como é que está essa barra. Eita! Que ano complicado para Campo Mourão, hein? Difícil, né? E olha, você vê que a gente vem aqui mostrando que nós tivemos aí esse ano praticamente inteiro, desde o término da safrinha, né? E já antes da safrinha, porque a gente não consegue ver, mas aqui já tinha, ó, de menos água. Só reforçando aqui, a amarela, a curva amarela aqui que você vê é a média dos últimos 10 anos, o vermelhinho é se tem déficit, quando tem déficit, e o azulzinho é quando tem excedente de água em relação à necessidade daquela planta que foi utilizada ali naquele plantio, certo, Cristina? Exatamente, é o consumo da água no solo a partir da gente colocar a planta, né? Eu vou descer aqui para a gente ver os próximos 15 dias, né? O que nós vemos aqui, ó, Campo Mourão? Não tem chuva, né? Nós temos 10 milímetros aqui, nem 10 no dia 6, mas olha, muito pouco. Depois para de novo, né? Quando a gente vê os últimos 10 dias, realmente teve uma chuva no dia 20, teve 11, então, mas não está dando condição de plantio ainda, né? Você vê que se a gente coloca aqui, ele já sai penalizado. Então, vamos jogar um pouquinho para frente. O norte do Paraná, historicamente, ele planta mesmo em outubro. Então, eu vou colocar aqui dia 10. Vou fazer o cálculo para a gente. Então, aí já começa a dar condição, ó. Uhum. Qual é a sinalização? Que a partir do dia 15, realmente, a chuva, ela se estabelece, né? Estabelece. E aí, como é que fica o balanço hídrico? Olha, ainda assim, está sinalizando menos quantidade de água, está falando, olha, sim, começa, melhora, mas ainda está aqui abaixo da média do que costuma acontecer. E uma coisa aqui que eu chamo bastante atenção, o nosso Paraná tem sofrido muito com esse recuo que acontece aqui no dezembro e janeiro, né? Final de novembro, mês de dezembro. Que é aquele veranico, né? Que assusta todo mundo, né? Exatamente. O ano passado, as chuvas elas chegaram muito cedo, né? A tendência mostrava o recuo, e o recuo ele foi mais forte. Em algumas regiões ele deu bastante trabalho, né? E este ano nós temos a sinalização de que já vem com menos água e que nesse período que normalmente costuma recuar, a tendência é de que seja mais intensa. E vai faltar chuva ali para dezembro? Para dezembro. Então, quando eu volto aqui para a necessidade do cultivar, o que a gente vê? Não diz que falta para cultivar. Ele tem excedente o tempo inteiro.
Mas você vê que quando a gente chega aqui, ela não vem com uma chuva, não vem acima de 50 milímetros, ela passa novembro, entre dezembro aí começa, e aqui você vê que o excedente, no estágio de florescimento, ele diminui, porque a planta consumindo mais. Então, se aqui fica menor do que isso, o que vai acontecer? Eu vou ter uma penalização. Lembrando que isso é uma tendência só, né? É uma tendência. Eu posso voltar um ano aqui? Uhum. Vamos voltar? Vamos colocar, não vou nem mudar a data, vou colocar 10 de outubro de 18. E Como eu é que estava acredito no que ano tenha sido passado? plantado. Como é que estava o ano passado? Vamos dar uma olhada. Deixa eu recalcular. Olha, 10 de outubro, coloquei a mesma data. Olha, você vê que sai com plantio. Olha o excedente. Olha como a chuva chegou muito antes, Uhum. volume grande do ano passado. Uhum. Aí, olha o que aconteceu com o recuo. Está vendo aqui a penalização, onde ela acontece? No florescimento. Olha aqui, o novembro, ele ficou praticamente sem chuva. Né? Muito pouquinho, entrou dezembro, ela só foi melhorar depois do dia 20 de dezembro. Vamos ver a barra? Uhum. Olha só, que mostra exatamente isso. Olha, a chuva chegou, agosto já estava chovendo, setembro choveu bastante. Lembra do recuo? Olha o que aconteceu. Teve um recuo até forte, né? Deu déficit hídrico em um momento aí, né? Foi bastante forte, né? E de lá para cá, você vê que a safrinha ela foi bem difícil também, né? Não foi fácil essa safrinha desse ano, não. Mas o que a gente percebe é que nesse período do ano a chuva se retrai. E aí depende do quanto que ela retrair. E aí essa dica que a gente quer dar para o produtor. Para entender o desenvolvimento fenológico, o ciclo da cultivar. Para quê? Sabendo que, historicamente, a região, nessas datas, apresenta um recuo, em que fase é preciso estar esse desenvolvimento dessa lavoura para que ele não seja tão penalizado. E daí aquela história de plantar uma semana antes ou uma semana depois é fundamental, né, Cristina? Faz a diferença, né? Faz toda a diferença, né? Aqui, eu não tenho de cabeça que foi 2017, posso até colocar aqui para a gente olhar, para ver. Que foi um ano que... Como é que fica? Para ver se a gente vê esse recuo aqui. O que acontece? Olha, de novo, não estou mudando a data de plantio, né? Estou entendendo. A chuva chega, você vê que ela demora um pouco mais, ela vem grande, que deve ter atrapalhado o plantio, mas, de novo, ela falta água aqui nesse dezembro. Para depois, em janeiro, chover muito além. Teve muita penalização por excesso em 2017, a colheita foi difícil. Vou voltar para o balanço hídrico. Mas olha o recuo aqui. E na mesma época, né? Na mesma época. Eu volto, às vezes, 10 anos para analisar esse comportamento da região. Então, o que acontece? Chega no novembro, dezembro, a chuva se recolhe. Às vezes mais, às vezes menos. Então, se o produtor dessa região ele tem essa consciência, o que ele vai tentar planejar? A data do plantio com o ciclo da cultivar. Evitar o florescimento e enchimento de grãos naquele período, né? Exatamente. Olha, que legal, que legal. E com o CropView ele consegue simular essas datas, né, Cristina? Sim, do jeito que eu estou fazendo aqui, o produtor vai fazer. E, lógico, ele vai trazer os dados próprios da propriedade dele. E até comparar. É interessante ele colocar, se ele tiver esse registro de todos os anos anteriores, dele fazer esse exercício. E falar, olha o que eu estou repetindo, né? Olha o que acontece. É lógico que o clima ele nunca vem com uma previsão exata, mas se eu entendo o comportamento da região, então eu consigo me planejar melhor. Legal. Bela dica. E se a gente for um pouquinho mais para o oeste ali do Paraná, Cristina, como é que está a situação por lá? Vamos lá. Aqui escolhi Santa Lúcia. Também preservei o dia de hoje, ontem, né, dia 25. Também não tem condição de plantio, olha. E Santa Lúcia está mais ali para o oeste, mais sudoeste do estado, não é isso? Bem sudoeste do estado. Então, ele não dá condição de plantio, ainda não deu, mas o que ele mostra? Olha, parece que a chuva ela chega em volumes bons daqui a pouquinho. Já na segunda quinzena de outubro tem tranquilidade aí, parece, né?
Tem tranquilidade, ó. Então, vamos ver aqui como fica o balanço hídrico, olha. Está mostrando exatamente isso. Ó, ainda não está bom, mas já Ainda está já. abaixo da média, mas daqui a pouco acompanha a média, né? Vamos ver aqui a previsão. Ó. Vamos ver. Olha E só. ali no gráfico dá para ver que está atrasado, né, Cristina? Está atrasado, olha. Olha a diferença do pico para o quando começa a chuva efetivamente, né? Exatamente. Não só está atrasado, como vem de uma longa data, né, como todo o Paraná aqui sofrendo Abaixo uma da média. umidade menor e com um excedente finalizado que normalmente não tem. É. Desculpa, você ia mostrar Eu estava mostrando os próximos 15 dias, olha aqui, aqui também, ó, você vê, não tem mais umidade, é fato, entra o outubro aqui com mais umidade, mas não tem nenhuma grande chuva não tem finalizada. volume, né? Não tem volume. Então, aqui também vamos fazer o exercício. Eu acho que como nós estamos mostrando aqui a partir do dia 5, aqui nós não vamos caminhar tanto. Vamos jogar só 10 dias. Vamos colocar 5 de outubro para ver o que acontece. Melhor, hein? Melhora, né? Deixa eu só recalcular aqui. Olha só. Aí eu tenho uma condição muito boa. Olha como fica o balanço aí. Tá vendo? Porque... Então vai estar no limite. Uhum. Porque você consegue conciliar aquilo que você falou, né? Do melhor momento para a planta com as chuvas voltando e se restabelecendo. Exato, porque se a chuva ela chega anunciada em volumes muito maiores, também não consegue plantar. Uhum. Então, o tutor ele tem que fazer esse exercício de saber, puxa, eu estou sem, aqui tem uma umidade que começa a chegar por mais dias consecutivos, qual é o dia limite para que a hora que a chuva de fato chegue, a semente já está no solo. Né? O Henderson, ele é lá de Campo Mourão, gostaria de saber a previsão para Campo Mourão. A gente acabou de mostrar aqui, o Henderson, que a situação está um pouquinho complicada aí para Campo Mourão, né, Cristina? Voltando aqui, deixa eu ver que nós paramos em 2017, né? Vamos voltar aqui para 2019, nós recuamos alguns anos aqui para mostrar que essa chuva ela tem uma tendência de sumir, de suprimir no dezembro. Olha, Campo Mourão, jogando aqui para o dia 10, que é que eu vou para o balanço hídrico, para mostrar, ainda demanda bastante atenção. Né? É um ano que esse novembro, dezembro está anunciado com menos água. Então, o planejamento aqui ele tem que ser bem estratégico mesmo. Talvez mais tarde. E cuidado com esse recuo aqui, ó, de novo sendo sinalizado, né? Exatamente, porque aqui, ó, falando, eu vou plantar, a região ali usa muito essa cultivar com 130 dias. Então, eu plantando no dia 10, está dizendo, eu tenho condição, mas aqui eu tenho o florescimento acontecendo num período que pode ser crítico, né? Quer dizer, nós temos aqui esse recuo sinalizado. Se esse recuo for maior do que está sinalizado aí, pode ser um problema, né? Acho que vale a pena o produtor olhar muito, estimular isso aqui. Vamos jogar um pouquinho para frente aqui? Acho que vamos mais 5 dias, dia 15? Para ver se ele fica com mais segurança? Com mais conforto, né? Vou jogar direto lá, olha, continua com 100%. Olha, tá vendo? Dá mais conforto, mas ainda assim, você vê que a chuva está bem abaixo. Né? E nós ficamos com uma curva aqui no janeiro. Tá vendo? Para cultivar onde tem menos água. E aí, o que nós vemos aqui? Corre o risco ainda do florescimento. Então, talvez aqui esse plantio ele vai acontecer um pouquinho mais tarde. Né? Muito bem. Muito bom. Tem uma pergunta também do Elmar. Ele é de Campo Novo do Parecis. Sou da região de Campo Novo do Parecis, oeste do Mato Grosso. Gostaria de saber como fica a situação para a minha região. Dá tempo de simular aí, Cristina? Dá tempo sim, olha. Ele não colocou para a gente. É importante que as pessoas participarem, falar para a gente qual é o ciclo em dias da cultivar. E a data que ele pretende plantar, né? Exatamente, a data do plantio. Então, eu acho que nós temos até Campo Novo do Parecis aqui, deixa eu
Deixa eu ver que eu não sei. Campo Novo do Aparecido aqui, ó. Ô Elmar, se você estiver ouvindo a gente aí nesse momento, manda aí para a gente rapidinho. O dia que você pretende plantar, o ciclo da cultivar que você vai utilizar e o tipo de solo que você tem aí na sua área, ok? Vamos ver se ele manda aqui, Cristina. Para a gente começar a falar, eu tenho aqui uma simulação já feita, olha, de um plantio pensando em começar dia 10 de outubro, com uma cultivar com um ciclo de 110 dias, um solo médio, que é o de agir entre 16 e 35. Você vê que aqui nós temos uma condição que, por enquanto, ela sinaliza como boa, né? A chuva aqui começa também a chegar depois do dia 10. E mas os volumes... daí ela mantém volumes bons, né? Mantém. Eu vou trazer aqui para o balanço hídrico, olha só. Né? Até acima da média, hein, Cristina, nesse comecinho? Acima da média. A finalização acima da média. Mas o que nós vemos aqui, no momento, é um déficit hídrico maior do que a média. Tá. Então o solo precisa primeiro se recuperar, né? Exato. Vamos ver os próximos 15 dias. Olha aqui que beleza. Olha, hoje já tem chuva e é isso mesmo. Ó, parece que tem uma condição, não são volumes muito grandes, mas os próximos dias parece que todos eles recebem um pouquinho de chuva. Então, acredito que a partir do dia 10, como está sinalizado aqui, olha, a condição realmente esteja bastante favorável. Vamos mudar um pouquinho? Vamos ver se ele quer plantar hoje. O que aconteceria se fosse hoje? 20. Olha que legal. Já estaria dando condição para essas chuvas que chegam. Mas volumes, né, até o dia 15, os volumes ainda abaixo de 40 centímetros, ó. E você vê, aqui eu tenho uma condição melhor, mas depois ela dá um sustinho. Então é melhor não arriscar, né? Tá vendo? Olha como fica o balanço hídrico aqui. Então, para ele, mais longe. Para ele, o ideal é começar lá em outubro mesmo. Eu acho que é olhar esse dia 10 aí com bastante atenção, que pode ser que seja um bom marco. Muito bem. Legal, muito bem. Obrigado pela participação dos internautas aqui com a gente. Cristina, te agradeço também pela participação, por trazer essas informações, por fazer essa simulação aqui para a gente e nos ajudar a entender o que vem por aí na safra. Então, resumindo, ainda a gente não tem condição de plantio, pelo menos um plantio com segurança. A gente está falando de sudeste, também daquela parte norte e oeste ali do Paraná. Mas se você tiver paciência, isso vai chegar. O único alerta que a gente faz é para aquela possibilidade de veranico de novo, sendo verificada novamente, né? Enfim, já é uma tradição praticamente isso acontecer entre dezembro e janeiro aí, e o produtor precisa ficar atento para tentar distribuir melhor a safra dele para evitar uma concentração ali de florescimento, enchimento de grãos nessa parte quando a chuva diminui. Pode ser que a diminuição da chuva seja num volume suficiente para atender a planta naquele momento, mas como é uma sinalização, a gente não tem como dizer isso, né, Cristina? Exatamente, é uma tendência, né, que está apresentando ali forte para o norte do Paraná, que vem sofrendo alguns anos com isso. Então, assim, é um cuidado, é um alerta para o produtor, para ele planejar esse ciclo aí e evitar estar nesse período que a planta consome muita água, que é principalmente o florescimento. E a gente viu isso também ali em Itapeva, né, no interior de São Paulo, essa redução das chuvas mais para o final do ano. Então, aliás, Itapeva está uma situação bastante complicada também, que tem chuvas abaixo da média praticamente todo o ciclo da soja, né, Cristina? Olha só, aqui nós jogamos o plantio mais para frente, né, a partir de 15 do 10, então plantando em 10 de 10 fica bem difícil. Jogando para o dia 15, eu começo a melhorar. Também sinaliza o recuo, mas ela começa a ter uma condição melhor aqui de saída. Muito bom. Cristina, CropView acompanhando aí a realidade das safras pelo Brasil, Cristina. Quem quiser participar, quem quiser ajudar a montar um cadastro legal, um cadastro que a gente possa verificar aí
o que realmente está acontecendo nas lavouras, o que pode fazer, hein? Então, é só entrar no site, nós estamos com essa parceria aí com Notícias Agrícolas, para que a gente possa ajudar o produtor a acompanhar a safra no local que ele está, falando da cultivar, do ciclo que ele está usando, do tipo de solo na propriedade dele, inclusive a vir registrar as chuvas que acontecem na sua propriedade, dado que nos últimos anos elas são muito regulares. E para isso a gente disponibiliza uma assinatura gratuita que permite uma data de plantio. É só entrar em www.cropview.com.br, tem uma aba que diz experimente, você faz um cadastro, leva a sua coordenada decimal, a sua coordenada geográfica, aqui a versão é decimal, né, para que você tenha uma previsão direcionada para a sua propriedade, e vai estar à disposição todos esses ensaios que a gente faz aqui nas participações de Notícias Agrícolas, te permitindo olhar os anos para trás, ver como é que o clima tem se comportado e como as diferentes cultivares e ciclos respondem a esse clima, e vai nos ajudar a dar notícia para você de como é que está acontecendo a safra, e o Notícias Agrícolas vai trazer aqui, não só eu falando do CropView, mas em outros especialistas comentando como é que o produtor ele pode se planejar melhor e que cuidados ele tem que tomar para ter sempre menos perdas nessas condições adversas que o clima nos atende. É isso aí. Para você, produtor, a vantagem de conhecer melhor o que está acontecendo na sua região, na sua propriedade, como a Cristina disse, quando você coloca a localização ali, você tem um resumo personalizado do que está acontecendo, o que pode acontecer ali na sua lavoura, e para a gente uma forma de mapear o que está acontecendo pelo Brasil afora, se está faltando chuva, está com excesso de chuva, enfim, se tem perda, se não tem perda, como quantificar a próxima safra, informações que vão nos ajudar também a entender o desenvolvimento e os resultados finais da safra aqui no Brasil. Por isso, realidade da safra no Brasil para você aqui no Notícias Agrícolas. Nosso primeiro passo é que você se cadastre, que você participe, que você faça lá seu cadastramento nessa aba de experimentos lá que o CropView está abrindo para você entender o mecanismo e colocar as informações ali que estão acontecendo aí na sua lavoura. E a partir disso a gente vai conseguir analisar não só o que está acontecendo na sua região, mas o que está acontecendo também em todo o Brasil. Participe desse projeto aí com a gente. A gente vai, óbvio, aos poucos, contando mais para você do Realidades da Safra, mas nesse primeiro momento a sua participação no cadastramento é muito importante, tá certo? É isso, né, Cristina? É isso aí. E o que a gente quer mostrar é que a partir da realidade de cada produtor, a gente possa trazer mais conhecimento, mais discussão, para ajudar esse produtor, ele a se planejar e ele a se prevenir. Então, vai ter aqui vários debates em cima disso, né? Sempre procurando levar atenção, para esse produtor ter cada vez mais recursos para se organizar, enfim, e poder tirar o maior resultado produtivo de cada safra. Legal. Cristina Queiroz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta, Cristina. Tá certo. Uma boa semana para você e para todos. Um abraço. Abraço. Tá aí, Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, trazendo aí as informações do CropView para você.